programa é Tricolor. Quem é o melhor do Paulistão? Vamos falar do São Paulo Futebol Clube, este gigante do futebol paulista. O Paulistão já está rolando e você está acompanhando na tela da TNT, da HBO Max, os jogos do Tricolor, alguns jogos exclusivos. Mostramos na primeira rodada o São Paulo contra o Santo André e assim vamos. O clássico contra o Palmeiras na penúltima rodada será exclusivo da TNT e da HBO Max, uma cobertura que a galera Tricolor já está acostumada. E hoje nós vamos debater, vamos pegar 8 nomes da história do São Paulo, de eras diferentes do Tricolor, pra gente definir quem é o maior ídolo desse clube, quem é o grande nome da história desse clube. 3 grandes entendedores do São Paulo estão com a gente hoje aqui, certo? Deixa eu apresentar os 3 naquele pique. Daniel Perrone, que prazer te receber aqui na TNT Esportes. Galera Tricolor, adoro o trabalho do Daniel Perrone, bom ter você aqui. Obrigado, viu, meu velho? Obrigado, Jorge. Estamos aí para decidir aí quem é o bam aí do São Paulo Futebol Clube. Boa, boa. Gabi Martins. Todo mundo uniformizado, eu gosto quando eles vêm assim. Eu gosto quando eles vêm com a camisa do clube. Prazer te receber aqui também, Gabi. Tudo bem? O prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Estou aqui ao lado de pessoas tão importantes aqui. Não vou nem falar do cara que está à minha direita aqui, viu? Mas muito animada para discutir qual o maior ídolo da história do nosso clube. Como é que você fez para ir dos 64 jogos da Copa do Mundo do Catar? Me conta esse milagre que você fez. Pô, eu fiquei bem doente, essa é a verdade. Eu fiquei bem debilitada depois, porque tinha 4 jogos por dia durante 2 semanas. Então saía de um tempo, né? Começava o primeiro tempo de um jogo. Tinha jogo que a gente via só meia horinha, já ia pro outro jogo, já conseguia ver o outro, enfim, chegamos aos 64 jogos, mas é isso, no final eu fiquei assim, ó, acabada, voltei, fiquei 1 mês de cama. Mas valeu a pena, né? Valeu muito, recorde mundial. Recorde mundial, diferentemente de jogador que em premiação vota sem assistir jogo, a Gabi viu todos os jogos da Copa. Tem gente que vota e não vê jogo, Cicinho. Aí fica difícil, meu velho. Cicinho, embaixador tricolor da TNT Esportes, tudo bem? Isso aí, Jorge. Prazer, né? Sempre uma honra. Obrigado novamente por estar fazendo parte, né, desse momento tão bacana. E aqui com pessoas também que representam o nosso tricolor, né? Isso é bem bacana. Boa, boa. O Cicinho segue com a gente esse ano nas transmissões dos jogos do São Paulo no Paulistão. Vamos colocar a tela dos 8 ídolos aí pra gente começar o nosso mata-mata? E sempre lembrando o seguinte, isso vale pro Cicinho, isso vale tranquilo pros nossos 4 embaixadores, tá? Dos grandes do Paulistão. Tranquilamente você podia botar o Cicinho aí pra brincadeira. Campeão da América, Com campeão do certeza. mundo no São Paulo, mole. Mas não vai dar pra ele votar nele mesmo. Tipo o The Best lá, o Messi não podia votar nele Não, mesmo. eu ganharia. Aí não ia ter Eu ia graça. votar em mim, pô. Aí não ia ter graça. Então o Cicinho não tá nessa porque ele tá aqui comentando. Mas vamos lá, o primeiro confronto, quartas de final. Vocês já fazem uma quarta de final com um cara de decisão. Vocês também não aliviem, produção. Vocês não facilitam a vida dos caras aqui. Rogério Ceni contra Muricy Ramalho. Meu Deus. Pô, que isso, não. Já começa com essa daí, é muito complicado. Tem que eliminar um. Como é que você faz, Cici? Você foi campeão junto com os dois? Como é que faz? Ó, é complicado. É complicado porque nós estamos falando de 2 nomes que representam o São Paulo. Em termos de ídolo, cara, é bem complicado. É bem complicado. O Muricy é o São Paulo. O Rogério Ceni respira São Paulo. O Rogério Ceni hoje ele tem a carreira como treinador, mas todos nós sabemos do respeito, do carinho que ele tem pelo clube e também o clube, os torcedores têm por ele. Mas vamos lá, eu já tenho que decidir um. Já tem que dar o teu voto. Já sei de cara. E até, eu acho até legal, assim, nesse caso, né, no teu caso de conviver com os dois, assim, até de falar um pouquinho do que você teve de experiência com esses dois aí. Então, o Muricy, eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele no São Paulo. O Muricy tem uma história muito bacana com ele, que foi ele quem me subiu para o profissional do Botafogo de Ribeirão Preto. Eu tinha aí meus 17, 18 anos, ele passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto. E o Rogério Ceni eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele. E de ser campeão junto com ele. Exatamente. Uma das coisas que eu acho mais interessante no Rogério Ceni, e por isso que eu vou pontuar ele contra o Muricy, é que o exemplo arrasta. O Rogério Ceni não falava. O Rogério Ceni ele vivia ali dentro de campo, dentro do centro de treinamento. Então, o exemplo dele tomou conta daquela equipe vitoriosa que nós tivemos. Então, vou ficar com o Rogério Ceni. Rogério Ceni.
E aí, Gabi, e aí, Perrone? Quem somos nós para falar, né? O cara já trabalhou com os dois, mas acho que assim, também vou de Rogério Ceni, vou passar ele para a semifinal. É um confronto, dói um pouco o coração, né? Porque o Muricy é um cara que tem 3 passagens ali, né? No São Paulo. 97 foi inclusive o primeiro treinador do Rogério. Depois, enfim, ganhou o tricampeonato brasileiro. Acho que, uma coisa muito emblemática pra gente. E depois salvou a gente do rebaixamento, né? Inclusive ele deu uma entrevista falando que acho que o mais difícil foi salvar do rebaixamento do que ganhar o tricampeonato. E hoje, não contente com tudo que ele já fez como técnico, ele ainda é diretor. Foi agora, né, que rolou a contratação do Carpini, ele foi peça essencial. Acho que todo torcedor está confiando justamente no julgamento que ele teve nas entrevistas que ele fez e tudo mais. Ele já estava seguindo até outra carreira, né? Ele largou para voltar ao São Paulo, por amor ao São Paulo. Porque ele gosta, exato. Então a gente tá... quando eu estava no Paulista de 21, no estádio, que tinha pouca gente por causa da pandemia e tal, e eu tenho uma cena muito forte na minha cabeça, que era ele chorando. Ele tava emocionado, e você fala, pô, esse cara não é que ele tá ali porque, sei lá, ele podia estar em qualquer lugar, em Riviera, lá com a mulher dele, no apartamento dele, e ele tá ali chorando e super emocionado, com um paulista, né, que as pessoas ficam, às vezes, menosprezando hoje em dia. Então, assim, o Muricy é gigantesco, maravilhoso, acho que é um dos maiores São Paulinos vivos hoje, mas não tem como deixar o Rogério. Só para incrementar algo sobre o Muricy, porque nós estamos falando dele, é até um pecado, né, uma disputa assim, para as pessoas que estão nos acompanhando ter noção do que o Muricy representa para o torcedor são paulino. Hoje o São Paulo perdeu o Dorival Júnior, que era a principal peça, né, do São Paulo para esse ano de 2024. Só que o São Paulino é tão focado no Muricy que, independente do treinador que vem, né, fala assim, não, nós temos o Muricy. O Muricy tá ali. Então o Muricy, digamos que é esse para-raio nosso torcedor. Então é isso que ele representa. Ele não precisa estar à frente. Só dele estar dentro do clube, o torcedor são paulino sabe, ó, estamos tranquilos. Estamos bem representados, né? Isso, é isso. A gente tem um cara nosso lá, né? Que é muito do que a Gabi disse, o cara que tem o sentimento. Ele é um profissional, mas ele é muito mais do que o profissional ali, né? Ele é um São Paulino. Ele é um cara que tem as cores do clube no sangue. Perrone, já deu o Rogério Ceni, mas quero te ouvir também sobre os dois. Então, desses dois aí, né? Esse é um confronto muito difícil. É o primeiro e ainda o mais difícil. O Cicinho fala uma coisa certa. Para mim, os dois, Rogério e Muricy, eles são a personificação humana do que é a instituição São Paulo Futebol Clube. Que é aquele cara que almeja um título, trabalha e conquista. Tanto para o Muricy quanto para o Rogério, tem essa história de você trabalhar. O Rogério nunca foi um grande... Ele nunca começou como um grande ídolo. Ele trabalhou para isso, ele batia não sei quantas faltas por dia, né? Diziam que era 1000 faltas por dia, e aí com o trabalho ele foi se aperfeiçoando e virou o que ele virou. O Muricy também é a mesma coisa, né? O Muricy prega o trabalho. Aqui é trabalho, meu filho. O trabalho, e por falar nisso, assim, o meu voto também vai ser no Rogério. Os dois são meus grandes ídolos, mas esse aqui eu não posso deixar de votar nesse, né? Que tá no meu pulso. Porque a câmera tá fechadinha, mas tá tatuado aí, né? Tá tatuado o Rogério no Japão. Tatuado o Rogério Ceni. Daqui a pouco a gente coloca o Cicinho aqui do lado, né? Que ele merece. Não, tá bom assim, tá bonito. Não vou mexer muito, não acho que tá certo, não. 3-0, então, deu Rogério Ceni nesse primeiro confronto de quarta de final, que podia ser decisão tranquilo. Aliás, na ordem de gravação, não sei se é a ordem que a galera tá vendo, mas é o terceiro programa que a gente tá gravando dos 4 grandes aqui. Nos 2 anteriores que a gente gravou, a produção pode até me corrigir, não tinha técnico, né? Só tinha jogador. E o São Paulo tem 2. O São Paulo tem de sobra hoje aqui, fora outros que a gente poderia citar. Né, Pseudo? No Santos não tinha... porque o Pepe foi técnico do Santos, mas não foi escolhido por isso, né? E no Palmeiras, a gente fez menção honrosa ao Abel, mas não estava na lista dos 8. Então você vê o que representa um Muricy, o que representa um Telê pro São Paulo, gente. Não é fácil. Você faz uma lista de ídolos e você cita 2 treinadores. Esses caras foram muito grandes. Mas daqui a pouquinho nós chegamos no Telê. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Bom, o cara que faz gol de título mundial tem que estar automaticamente na brincadeira, né? Não tem jeito, né? Então aqui ficou um duelo, Mineiro e Hernanes.
Perrone, quer começar esse aí? Posso começar. Vamos lá. Esse é uma galera mais nova, o São Paulino mais novo viveu, lembra bem dos dois, viveu bem essa era, mais até o Hernanes, né? Uma passagem mais recente. E aí? Então, os dois jogadores foram muito importantes para o São Paulo. O Hernanes, a volta do Hernanes eu condiciono também a permanência do São Paulo salvou, né? na primeira divisão, né? Literalmente, para mim, salvou o São Paulo. E o Mineiro é uma coisa impressionante, né? O Mineiro veio para o São Paulo veterano do São Caetano. Ele veio para o São Paulo, pouca gente botava fé no Mineiro, né? Eu não via tanta pompa quanto eu vi na contratação do Luizão, do Josué, né? O Mineiro chegou pouquinho, dominou aquele meio-campo, aquilo era para ele. E o meu voto vai ser pro Mineiro, porque eu estive lá no Japão assistindo aquele tortuoso jogo, né? O segundo tempo, gente, se eu tava lá tranquilo dentro do campo. Não tava. Tava tranquilaço dentro do campo. Tranquilo. Não estava. A gente levou um tequila dentro de uma garrafinha de água longa-vida lá, enganamos os japoneses. É o Brasil. E a gente tomou toda ela antes do jogo, né? E aí o segundo tempo, toda vez que o Liverpool fazia um gol, eu saía do estádio, o pessoal me resgatava. Porque não tinha VAR ainda, nada, né? Então pra mim era gol. Se tivesse 3 VAR, nós gols. tínhamos perdido. Era o quê? Eu 3 acho que gols? sim. Porque Foi era muito tudo, perfeito. cara, era tudo milimétrico, cara. Aliás, aquele cara lá, ele podia ser o VAR humano, né? Podia chamar ele pra ser VAR, que ele não precisava nem de TV. É só ele olhar, ele acertou as 3. E com convicção. Pá. Com convicção. Foram Mas o 3 Cici- gols? Foram 3 três gols, anulados. fora os ameaços. Não, que Fora os isso. calor. E o Rogério, né? Pegando tudo. Fora o Rogério fazendo Eu milagre. fui 3 vezes pra fora do estádio, abandonar lá, e eles me resgatavam, Deus porque... do céu. Não, e o Mineiro, assim, Rogério atrás e o Mineiro na frente, garantiu, né? Exato. E os caras lá no meio também, né? Cicinho, Júnior, né? Os que jogava pouco, Jogava né? mais ou menos, o time era mais mais ou ou menos. legal. O time era mais ou menos. Mas futebol tem muita história assim, nesse sim. Chega um cara que quando chega a galera não se empolga tanto, chega com desconfiança. Tá chegando um cara pra compor. De repente esse cara fica imortalizado na história do clube, né? Exatamente. E o Mineiro, ele conquistou algo, assim, sem força, né? No entanto, que a maior, assim, expectativa da nossa chegada no Brasil era quem desceria com a taça do avião. E aí começaram a fazer fila. Aí desce eu. Aí eu só ouvi assim... Vocês estavam tentando chegar num consenso, é isso? O Rogério Ceni com a taça na mão, obviamente que nós imaginávamos que seria ele. Só que estava tudo em aberto, aí começaram, não, deixa sim descer, porque já está vendido para o Real Madrid, não vai permanecer, e eu... Aí, não, Gostei! dá pro Gostei da Amoroso, sugestão. tal. E aí o Rogério Ceni falou, tá acontecendo alguma coisa? Aí o Aloysio falou, não, patrão, quem que vai descer com a taça aí? É você, né? Deu um migué. O Rogério Ceni falou assim, não, quem vai descer com a taça é o Mineiro. O Mineiro, não, Rogério. Falei, Rogério, ele não quer, deixa eu descer. Daqui, pô. Poxa, eu falei, Mineiro, é a ponto mais top, cara. Descer do avião ali. Ele falou assim, não, eu não tenho essa vaidade, não. E era isso. E algo que ninguém sabe, que é muito assim de vestiário mesmo, o Mineiro, um cara extremamente profissional. Ele era tão profissional que tinha confiança dos treinadores. O normal é você chegar 1h30, 2 horas antes do treinamento. Ele chegava 10 minutos. Todos os treinamentos, ele chegava 10 minutos antes, já tinha gente no campo, ele se trocava e ia pro campo. Nunca nenhum treinador chamou a atenção dele. Ninguém Por quê? ficou aflito, né? Não, ninguém vai atrasar, né? Acabava o treinamento, ele fazia o trabalho dele à parte, mas ele nunca... É porque era um cara muito responsável fora de campo. E naquela época era difícil, nosso time era brabo. E tinha que ser ele a fazer gol. E já falando, todo respeito ao Hernani, que é uma figura também espetacular, que representa o nosso tricolor, mas o Mineirinho é isso, caladinho, ele tá aí entre os melhores e é top. Caladinho, ele botou o São Paulo no topo do mundo, de novo. Gabi, e aí, você tem uma lembrança com certeza muito forte do que foi o Hernanes em 2017 também, né? Sim. Mas vai mexer isso com o teu voto ou não vai? Eu acho que vai, porque vou discordar, não discordar, né? Discordar não é a palavra certa. Obviamente, o Mineiro tinha 10 anos
em 2005, quando Você vocês lembra ganharam. que você viu o jogo? Lembro, eu lembro que tava com meu pai é São Paulino, né? Então por isso que sou São Paulina hoje. E tava eu, meu pai e meu primo, a gente tava assistindo de manhã em casa. E assim, eu também não tinha, sendo bem sincera, eu não tinha dimensão do que era a Libertadores ali e o Mundial depois, com 10 anos de idade. Hoje, se fosse hoje, eu acho que, eu ia ficar 3 meses fora de casa, comemorando até, enfim. Mas eu assisti, tenho uma lembrança muito boa, já vi 200 mil vezes, 200 reprises o gol do Mineiro. E eu lembrava, teve uma vez que eu gravei com o Cicinho e eu lembrava dessa história dele falando que o Mineiro é bem low profile, né? Ele não quer aparecer muito, tá lá na Austrália, se eu não me engano, morando lá. E aí, em relação ao Hernanes, meu voto vai ser no Hernanes, apesar de não adiantar mais, mas é mais porque ele foi muito importante ali nos brasileiros também. E eu tenho uma recordação muito forte de 2017, que tava um caos, tudo bagunçado e tal. Eu fui num jogo Botafogo e São Paulo, lá no Newton, no Engenhão. A galera fica falando hoje, né, do Palmeiras e Botafogo desse ano. Pois é. Nossa, virada, maravilhoso. Teve Sim, antes. gente, foi maravilhoso, mas não foi a primeira vez. Talvez o problema seja o Botafogo. Não, brincadeira. O Botafogo tá Mas traindo essas viradas, Não, mas em 2017 rolou isso. Eu tava no estádio, inclusive tava 3-1 e aí rolou a virada, o Hernanes. Eu lembro muito do Hernanes levando o São Paulo para essa virada. Tem até uma entrevista recente dele falando que ele chegou no CT e tava tudo bagunçado, tinha bolacha, várias coisas na dispensa ali, e aí ele falou assim, tira tudo isso, o percentual de gordura dos atletas estava tudo errado ali. Não, ele foi, bateu na mesa ali, ele falou, meu perfil não é um cara de falar muito, mas ele, naquele momento em 2017, que ele viu que estava tudo errado, ele falou assim, se eu não falar, o São Paulo vai para uma Série B, e ele assumiu ali, então foi muito importante, por isso, com dor no coração também vou escolher o Hernanes. Justo. É muito legal, assim, é muito importante, o Cicinho pode falar isso melhor que qualquer um, quando você tem um cara com a experiência do Hernanes, ou até sem tanta bagagem, mas o cara que tem a personalidade de chegar num clube e ver que a coisa tá, e ele apontar o erro, né? Porque às vezes o cara tá vendo o erro e ele vai resmungar no canto, mas não, você precisa ser propositivo, né? Você precisa chegar e falar, vou mexer nisso aqui, galera, senão eu caio e cai todo mundo junto, pô. E futebol tem que ter muita personalidade, porque é um meio onde o jogador também pode falar, chegou agora, independente de onde estava jogando, e já quer botar banca. Já quer botar banca, não é por aí não. Então o Hernani é esse cara, ele tem muita personalidade, é quase igual o Mineiro, é um cara que fala um pouco mais do que o Mineiro e no trabalho. E a liderança, eu costumo falar isso, a liderança é isso. A liderança não é, por exemplo, se o Hernani ele chega ali e fala, olha, bolacha tá aqui, tá isso e isso, e o percentual dele tá errado, ele não tem autoridade nenhuma. Outra, se ele não contribui dentro do campo, também não vale nada. Então nós estamos falando de caras que falavam, ele falou, notou o que estava de errado, só que dentro de campo ele dava vida. Por isso que o São Paulo, e ele dando a vida dentro de campo, ele obrigou os outros caras. Porque só falar também é complicado no futebol. Até o que você falou do Rogério, né? A liderança pelo exemplo, né? E se aplica nesse caso também. Mas deu Mineiro. Deu Mineiro na semifinal. Então já vamos colocar o Mineiro ali, pronto, na caixinha da semifinal. Vamos pro outro lado da chave, Gabi, porque aí nós vamos começar com o Tele, só isso. Só o Tele. Só Tele Santana. Contra Lugano, que é um cara assim... que vocês amam, vocês tricolores são apaixonados, e com razão, né, pela forma como o Lugano se identificou e respeitou essa camisa do São Paulo, né, e tratou essa camisa do São Paulo enquanto esteve aqui, em campo e fora de campo também. E aí, Gabi, o que você vai fazer? Me diga. Olha, cada votação é uma dor diferente, né? É óbvio, como a gente já falou aqui, acho que ídolo é uma coisa muito pessoal, né? Então a galera às vezes vai assistir a gente aí no vídeo, nos comentários, vai ter gente indignada que não colocou tal ou não escolheu tal, mas é uma coisa muito pessoal. Então, obviamente, vamos supor ali, Tele e Lugano. Quem eu vi, eu sou de 95, então quem eu vi foi o Lugano. Só que não tem como não escolher o Tele Santana. Então já vou adiantar meu voto aqui. Acho que o Tele, o que ele representa, acho que não só para o São Paulo, né? Você vê até hoje o Abel Ferreira vira e mexe, ele fala do Tele Santana. Tudo que o Tele representa, tudo que o Tele foi
se ele é citado até hoje, em 2023, pelas coisas que ele fazia nos anos 90, impressionante, pô, né? ele é completamente fora de série à frente do tempo. Ele faleceu em 2006, assim, parou em 90 e poucos, né, 90 e muitos, mas ganhou, tinha fama de pé frio, teve aquela seleção brasileira de 82, que todo mundo fala, eu encontrei vários gringos nas Copas do Mundo que eu encontro e tal, eu converso, eles falam, eu não sei como o Brasil não ganhou, então tinha aquela fama de pé frio em 82, 86, aí chegou meio desacreditado e aí conquistou a Libertadores. O Tele basicamente fez a Libertadores ter o nome no Brasil, que é o tamanho da Libertadores, foi o Tele que fez. Ninguém ligava para a Libertadores antes do Tele, do São Paulo de Tele Santana. Então não tem como, com todo respeito ao Lugano, pô, um dos ídolos da minha infância ali, do título mundial de 2005, mas o Tele é imbatível. Acho que esse ponto da Gabi é muito chave, né, Perrone? Um treinador ser citado, ser tratado como, não é só citado, assim, é tratado como referência, ter ideias que servem de base para novas ideias. 30 anos depois, pô, isso diz muito, né? É verdade. Bom, essas quartas aí, para mim é mais fácil, porque... Esse lado da chave tá mais tranquilo? Eu vi, tá mais tranquilo. Eu vi o Tele Santana chegar no São Paulo, e eu tenho uma história muito legal com o Tele em 1990, quando o Tele perdeu junto com o São Paulo o Brasileiro de 1990, os 2 jogos contra o Corinthians no Morumbi. Isso, imagina hoje o que ia acontecer. Nossa, se um... Demissão. Se tivesse... Não então, sobra ninguém. a gente foi... eu fui pro vestiário, né? A porta do vestiário, a gente não conseguia entrar. Eu fui para pegar uma camisa de um jogador que tinha me prometido. Eu fui com meu pai e era muito mais fácil de você entrar no vestiário. Não tinha tanta blindagem, não tinha. Mas a gente não conseguiu chegar perto porque o torcedor que estava lá, tinha uns 40 torcedores na porta do vestiário querendo matar o Tele. Que loucura. Era assim, sabe? Era inadmissível, né? Foi o primeiro título do Corinthians brasileiro. Então tinha esse agravante também no Morumbi, que era um estádio que era dividido pelas torcidas, era diferente do que é agora. E aí depois, no dia seguinte, eu lembro, eu fiz questão de ir com meu pai, onde o São Paulo treinava, para falar com o Tele. Né? E também era muito fácil de entrar, a gente ficou na grade lá, todos os jogadores já tinham ido embora, ou férias, eu não lembro, e o Tele estava dando, acho que um treino para os júniores, assim, sabe? Ou aspirantes na época. E o Tele viu, tava eu, meu pai, eu tava com a camisa do São Paulo, eu, meu pai e mais um outro torcedor, só tinham 3 torcedores para dar apoio pro São Paulo lá. E aí o Tele veio falar com a gente. E aí eu perguntei pro Tele, você vai embora? Ele falou, não, eu sou teimoso, eu vou ficar até fazer sucesso por aqui. Aí ele pegou a camisa da comissão técnica dele e jogou por cima da grade para mim, eu tenho essa camisa até hoje, né? Não uso, né? Só em ocasiões muito especiais, tipo 2017, para sair do sufoco, assim. Aí eu ia com a camisa do Tele. Aí é mística, né? Aí a camisa... E aí deu tudo que deu, né? Tele ficou, teimoso como era, e o São Paulo conquistou tudo, e é mais um que tem também o sangue, o conceito do São Paulo, que para mim o São Paulo por exemplo, se o Corinthians é o time do povo, do maloqueiro e sofredor, e o Palmeiras é o time da família, da proteção, da mãezona, né, italiana, o São Paulo é o clube do trabalho e da realização. E isso, para mim, é personificado no Tele Santana. Meu voto é pro Tele. Você tem a figura do Tele. Nada contra o Lugano, que é super isso. meu amigo, e aqui a gente não está excluindo nenhum de ídolo. Forma alguma. A gente está escolhendo quem pra gente representa mais. Mas de um clube que é mais jovem do que os rivais da capital, de um clube que passou por todo o aperto para construir o seu estádio, né? E que teve essas figuras como o Muricy, como o Tele, que saíram da desconfiança, especialmente o Tele. É muito isso, é forjado no trabalho, né? São Paulo é muito isso. E, se sim, você era um cara muito trabalhador, a gente sabe. Teimoso também, não? Bem menos que o Tele. E confesso também, bem menos que o Lugano, porque nós estamos falando desses 2 ídolos aí. O Tele eu não trabalhei, só que para ter a noção do que também representa esse treinador, e isso eu falo como praticamente, vamos colocar unanimidade no meio futebolístico,
se tem algo que eu não realizei na minha carreira foi treinar com o Tele Santana. Entendeu? Então todo jogador, eu acho que sonhou isso, né? Sonhou isso e deveria ter essa oportunidade. Eu acho que ele teria que viver até os 1.200 anos, né? Para que todos atletas pudessem treinar com ele. E o Lugano, eu peguei a chegada dele o início dele no São Paulo. O Lugano, ele mesmo fala, ele era triste. O Lugano, quando ele chegou ali, nós falamos, de onde saiu esse uruguaio? Porque era uma pancadaria ele com o tal do grafite, que era algo assim, nós falamos, não vai dar certo. E esse cara deu, e se transformou num ídolo. Lógico que nós estamos colocando ele numa disputa aí com o Tele. O chaveamento ficou ruim para ele, ficou cruel para ele. E assim, pode até causar polêmica, mas o São Paulo tem o São Paulo antes do Tele e o São Paulo depois do Tele. Então, o Tele é incomparável. Não tem como. Olha, ia dar mais jogo se fosse Lugano contra Mineiro. Né? Ia dar jogo. E aí, de repente, o Hernanes ali ia perder pro Tele. Qualquer um que a gente botasse ali ia perder pro Tele, qualquer um ia né? perder, não adianta. O Lugano, só uma coisa engraçada, eu tava lendo algumas coisas, ele às vezes dá umas entrevistas, falou de quando ele chegou no São Paulo, e ele chegou desacreditado também, ninguém sabia quem ele era, e na época o Marcelo Portugal Gouveia que trouxe ele, né? Falecido presidente. Exato, e aí, até engraçado, o Lugano deu uma entrevista recente e falou assim, naquele momento foi basicamente uma entrevista de emprego, o Marcelo falou comigo, já trouxe o contrato, aí ele falou assim, ainda bem que naquela época não tinha essa questão de scout, sei lá o quê, porque senão eu nunca ia ser contratado. Dependesse disso, ele falou. Bom, eu já antevejo a final, hein, mas vamos com calma, né? Vamos com calma. Vamos com a última quarta de final. Perrone, vamos abrir essa aí. Pedro Rocha contra Raí. Bom, se fosse o meu pai que estivesse aqui, não eu, ele falaria Pedro Rocha, porque ele viu o Pedro Rocha jogar e ele me falava, é o fino da bola, Pedro Rocha elegantíssimo, jogador que foi muito elogiado pelo Pelé, né? O Pelé adorava o Pedro Pelé, Rocha. O Pedro Rocha era ídolo do Pelé, né? Mas o Raí, a gente, eu acompanhei... O Pelé dizia que o Pedro Rocha era um dos 5 melhores jogadores do mundo. Sim, era, Pra você ter uma ideia. Vindo do Pelé, isso, né? Nossa Senhora. E era um uruguaio, a gente fala, meu pai falava também que era um uruguaio não praticante, que era um uruguaio muito fino, muito classudo. Muito elegante Então ele não era uma característica de um uruguaio, né? Jogou 4 Copas e ele ficou fora da eliminação em 70 pro Brasil, ele ficou fora porque ele estava lesionado. Talvez o desfecho fosse outro, não sei, se bem que pagar daquele Brasil de 70, não. Com ou sem Pedro Rocha, acho que ia dar no mesmo, né? Complicado. Não, ia dar uma complicadinha só, né? Mas não tanto. Mas o Raí, gente, o Raí chegou no São Paulo, também acompanhei a chegada do Raí. O Raí demorou quase 2 anos para vingar. Mas quando vingou, meu amigo, e aí tem muito aí do Tele Santana nessa, o Raí ia ser trocado no São Paulo pelo Bismarck. Não sei se vocês lembram disso. A gente não tinha rede social, a gente lia no jornal essas coisas. Então, assim, se o Raí fosse trocado pelo Bismarck na época, o São Paulo era outra coisa. Então, por isso, né, por esse divisor de águas que foi a permanência do Raí, mesmo o Raí não vingando no começo da chegada dele, né? E aí foi um balão do São Paulo em cima do Corinthians, né? O Corinthians tinha feito um balão no São Paulo no Sócrates, e aí o Corinthians ia contratar o Raí e o São Paulo foi lá e contratou. Que família abençoada, né? Graças a Deus, né? Raí e Sócrates. E assim, mais uma coisa, é o São Paulo também. O Raí é o São Paulo. Enquanto o Sócrates, ele viveu da genialidade dele, do talento dele, o Raí foi forjando o talento. O Raí foi lapidando o jogo e se transformou num dos maiores ídolos do São Paulo, né? Um jogador que a gente viu contra o Barcelona, né? Fazendo o que ele fez, né? Aquele gol de falta, não esqueço nunca mais. E o meu voto vai ser pro Raí. Bom voto, Raí, bom voto. Mas e você fala muito dessa coisa do trabalho, né? E dá até para falar do Pedro Rocha também, porque ele chega ali e era uma galera, você tinha Gerson, você tinha Toninho Guerreiro, Pablo Forlan, e esses caras vão passando
E ele vai crescendo, e ele vai tomando protagonismo, e vira artilheiro do Brasileiro, e bota o time na final da Libertadores, e ele vai ali, ó, ganhando. Dizem que tinha uma treta dele com o Gerson, né? Diz que depois ia se resolver, que o Gerson meio que perseguia e tal, mas ele foi lá, ele foi brigando pelo espaço dele e ele não conseguiu ganhar a Libertadores como o Raí, né? O São Paulo poderia ter sido campeão 2 décadas antes, com o Pedro Rocha, mas chegou muito perto, fez gol em final de Libertadores. Né? Começou ali era um embrião dessa relação do São Paulo com o Libertadores da América. Mas é o que eu te falei, Jorge, se fosse o meu pai aqui na mesa, ele iria era o Pedro Rocha. Mas o Raí é muito marcante, né? Acho que realmente, porque a idolatria é o que a Gabi falou, idolatria você tem a subjetividade, assim, né? Tem cara que é ídolo de clube sem ganhar título. Porque deu uma declaração, porque fez um gol no clássico, porque se identificou de alguma maneira, porque provocou o rival, e às vezes aquilo ali já transforma o cara, já vira uma magia a relação do cara com a torcida. Isso acontece, mas idolatria também é título. Você olhar para um Raí, ver o que esse cara conquistou, o patamar que ele colocou o São Paulo, você vai botar isso na conta, né? Não, coloca e tá aí o causador da minha torcida pro São Paulo, né? Foi ele? O Raí. É? Raí porque quando a gente é novinho assim, a gente não tem definido, porque eu era menino que brincava na rua, então não tinha televisão preta e branca, esses negócios. E aí, aos 12 anos de idade, 12 para 13, eu fui pro Botafogo de Ribeirão Preto. Quando eu chego no Botafogo de Ribeirão Preto, o cara que passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto, isso eu tô falando de 92 para 93, Raí, saiu do Botafogo de Ribeirão Preto e fazendo história no São Paulo. Então, eu cresci querendo jogar no São Paulo. Porque o maior ídolo do São Paulo, o Raí, saiu do Botafogo de Ribeirão Preto. E na época não era nem lateral. Obviamente que não tem a beleza e nem a altura dele. Mas eu falei assim, eu posso seguir os mesmos passos. Jogar no Botafogo e chegar ao São Paulo. Eu posso ser igual a ele quase tudo. Neto e biscoito, o cara tem tudo lá, Deus deu tudo pro cara. Então, e comecei a fissurar essa questão de São Paulo. Hoje, se eu não tivesse vestido a camisa do São Paulo, muito provavelmente seria frustrado na minha carreira. Poderia ter jogado nos maiores clubes. Por isso que hoje as pessoas falam assim, ser galáctico, jogou na seleção. Não. Do São Paulo. Por quê? É a identificação. E ele que me fez ter esse amor, desenvolver esse amor, esse sentimento pelo São Paulo. Então não tem como. Pô, o Raí bonito, meu ídolo. Que legal. Bom, já deu Raí, mas e aí, Gabi, teu voto? Então, vamos lá. Eu até ontem eu estava falando com meu pai, inclusive, até joguei nas redes sociais uma discussão do maior ídolo uruguaio do São Qual Paulo. o nome do seu pai? Lupércio. Parabéns, seu Lupércio. Bom trabalho. Filho torce pro time do pai, não é? Só isso. Filho torce pro time do pai. 100%. Trabalho bem feito. Parabéns. Então, aí eu tava conversando e tal, e é muito o que o Perrone falou, em questão de geração, né? E aí a minha discussão era qual o maior ídolo uruguaio do São Paulo. E aí tem o Pedro Rocha, tem o Dario Pereira. O São Paulo tem uma identificação muito grande com o Uruguai, né? E aí tem o Lugano e tal. E é isso, se eu falar, Lugano, meu pai me mata. Porque pra ele, o Pedro Rocha era a coisa mais linda que existe, o uruguaio maravilhoso. E é isso, ele chegou ali na década de 70, né? O Dario é mais na década de 80 e tal. E tem essa identificação muito grande, ele jogou um período muito importante, veio do Peñarol, né? Aquele Peñarol vencedor da década de 60. Então ele chegou muito bem e foi muito bem, enfim, tem uma história muito legal. Só que eu acho que é isso, o Raí teve as conquistas, as principais conquistas ali de Libertadores. Ele não estava no Mundial de 93, né? Ele saiu depois da Libertadores, foi pro PSG. Depois ele volta em 98, e aí tem enfim, volta ganhando o título. Volta ganhando o título. Então, assim, acho que aquela coisa, né? Com um pouco de dor no coração, mas o Raí é muito emblemático, 3-0 pra ele. Boa! Ganhou o Raí. Eu tô só legislando em causa própria como pai, tá? Mas aí, quando tem mãe que torce pra outro time, aí é um problema. Quando o casal torce junto, é uma maravilha. Aí você não tem dor de cabeça, né? Mas aí você também não pode relaxar. Que aí tudo bem. Porque o pai e a mãe torcem pro mesmo time, você acha que vai ser automático a filha torcer pro mesmo time. Às vezes não. Aí às vezes vem um tio, mala. Exato. Aí desvia Não, o vem caminho. a avó. Vem a avó. A minha sogra é flamenguista. Aí. Esses tempos atrás, minha filha E ela já tava querendo... Tava falando de Flamengo. Cicinho, corre atrás aí, Cicinho. Aí ganhou a Copa do Brasil só pra dar uma... Não, aí eu falei pra ela, filha, torce pra quem ganha.
E aí o São Paulo é campeão. A vovó, seu São Paulinho. Argumento usado na hora certa, cirúrgico. Graças Mas sabe qual a que era o Deus. meu truque? Meu truque era o seguinte, quando o São Paulo tava mal, tava sem ganhar, aí eu levava os meus sobrinhos todos lá em Cotia, porque lá sempre ganhava. velho, Aí eu falava, olha o São boa. Paulo ganhando, Não tinha gente. pensado. O São Não, Paulo e tá bota o ganhando Cicinho muito. jogando lá em 2005 na TV, o cara nem vai perceber, a criança nem percebe que é o jogo Na base eu passado. não tinha pensado nisso. Eu levei a minha filha pra ver um jogo do feminino. O masculino tava mal, ela foi comigo no feminino, 4-1. Falei, pô, aqui, ó, aqui o feminino tá numa fase legal, dá pra ir. Quando tiver a garotada numa fase legal, vamos na garotada. Quando tiver o masculino, vamos no masculino. Vamos alternando, vamos onde tá ganhando. Vamos lá! Semifinal. Ai, Agora o bicho pegou, ai, hein? ai. Rogério Ceni. Eu não sei. Se eu chegar aqui e perguntar, é poupa tempo isso aí? Já deu Rogério Ceni? Vamos direto pra final? Eu tô exagerando ou não? Ou vocês Não, querem? não tá exagerando. Porque não tem. Não Todo tá. respeito ao Mineiro, que, pô, já enaltecemos bastante, mas aí. Rogério jogou quantos anos no São Carreira Paulo? inteira, né? 5 vezes mais, tem muito mais tempo, enfim. Aí esquece. Pra mim né? não tem... Não, é o Rogério, aí é o Rogério. Não tem jeito, né, Gabi? Aí Não, esquece, não, né? não tem jeito, é o Rogério. Vamos botar o Rogério na decisão logo. Não precisamos inventar discussão. Do outro lado, aí eu acho que vocês podem debater um pouquinho aí. Tele Santana, eu já imagino o resultado, mas vocês podem falar um pouquinho aí. Tele contra Raí. Aí eu acho que dá pra gastar uns segundinhos aí, vai. Nós estamos falando do compositor e do cantor, né? Exatamente essa. Mas eu vou Quem é que ganha mais dinheiro? Eu vou dar o pontapé inicial. O cantor ganha mais dinheiro, né? O cantor ganha mais dinheiro, Ganha né? mais Faz dinheiro. show pra caramba, a carinha tá na televisão. E nessa eu vou ficar com o cantor porque é o que eu tô falando, é a história. O Raí me fez ser São Paulino. Rapaz. Então eu vou de Raí. Com tudo. Gente, a galera deve estar me achando maluco, mas. Não, mas você tem um motivo. não, É mas tem, pessoal, ídolo é pessoal. Não, o que me conforta é que nós não estamos eliminando, nós simplesmente. Exato. É isso. Eu vou no Raí. Cara, eu gostei. Por favor, vocês dois, me convencem que eu estiver errado. Né? Eles estão Bom, aqui pra argumentar. exato. É isso. Gabi, vamos lá. E Ai, aí? tá. E Olha, aí? vamos lá. Eu acho que assim. Eu acho que, primeiramente, antes de tudo, eu acho que a gente tem que dar parabéns a gente, ao São Paulo, porque a gente tem umas discussões muito difíceis, entendeu? A gente tem muito ídolo, muita gente grande pra falar. Tem alguns clubes que não tem tanto ídolo assim. Então a gente é um clube com uma história muito rica, né? Mas nesse duelo eu vou de Tele Santana. Justamente pelo que eu falei um pouco na primeira discussão ali. Acho que a história dele, acho que o Tele não era apenas um treinador. Ele era um pai. Então você vê várias declarações de diversos jogadores, desde Palhinha, do Rogério Ceni, do próprio Muricy, que chama ele de mestre, que o Tele ele não estava preocupado apenas com a parte dentro do campo, dentro das 4 linhas. Ele via se o cara estava investindo o dinheiro dele, guardando o dinheiro dele, o que ele estava fazendo com o dinheiro. Então ele era um pai, ele era um gestor de carreiras. E aí o Raí só é o Raí por conta do Tele. Então eu acho que eu vou ficar com o Tele Santana por toda a história. Ele tem uma estátua aí no Morumbi ali, né? Então vou ficar com o Tele, porque é muito difícil não deixar ele ali. Um voto pro cantor, outro pro compositor. Aí o Perrone vai decidir. Vou decidir. Ó, o Raí, sem dúvida nenhuma, é o maior camisa 10 que eu vi jogar no São Paulo. Ganhou todos os títulos, foi decisivo na primeira conquista mundial do clube. Mas o Tele tem o São Paulo antes do Tele e o São Paulo depois do Tele. E tudo isso que eu acredito ser o São Paulo, que toda o conceito de torcida que eu tenho do São Paulo, é essa história que eu falei para vocês, de trabalho, de persistência e de glória. Isso para mim é o São Paulo Futebol Clube, em tudo. Eu uso isso para tudo. Eu uso para o meu trabalho, eu uso isso para palestra. Almejar, trabalhar, ser persistente, que você vai conquistar. E isso para mim passa pelo Tele Santana. Então, para mim, é o Tele na final aí contra o Rogério. E vai ser uma final de doer. Meu Deus do céu, que final é essa? É a final que eu já estava imaginando, assim, e tal, desenhando na minha cabeça. Mas vamos lá, vamos arrastar o Tele ali para a final.
E aí a dona Gabi, Ai, gente. depois o seu Cicinho, depois o seu Perrone, eles vão dar os votos deles aqui. Que Gabi, horror! já joguei a final pra você. Não foi redondinha, joguei uma quadrada pra você dá um jeito de deixar ela redonda aí. Caraca! Ave Maria. Não, essa é uma das coisas mais difíceis que eu já tive que fazer na minha vida. Porque aqui é Mais de difícil que geração, 64 né, gente? jogos? Se a gente Muito votar mais, num, pô. a galera mais jovem vai chiar. Se a gente votar no outro, a galera mais velha Pois vai é. chiar. Isso é, Pois geracional, né? Pois é, assim. Não Isso aqui nós estamos dando toda a faixa etária. É. Gabi mais novo, você depois... Não dá pra gra... gra- mais... Não, Eu tô com 43. Ah, não, tá de Eu tô um boa. pouquinho mais velho que Tá, você. vai, nós somos da mesma Vocês geração. são da mesma. Nós somos. Não tem como gravar duas versões, dois votos, Né, não, então? produção? Um voto do Rogério, um no Tele, não pode? Tem que votar em um só? Eu tenho argumentos pra todos, qualquer lado que eu escolher. Porque dá pra votar nos Ô, dois Jorge, você tá aqui tranquilo. com a gente pra empatar o jogo aí, vai. É, exato. Pois é, pode ser também, pra facilitar um pouco. Pô, seria... Sério. Eu já fiz os outros dois programas aqui, eu falei com vocês, assim. Das 3 finais que eu gravei, até agora, nenhuma me doeu tanto quanto essa aí. Essa eu olho e falo, pô, tinha que ganhar os dois. Essa aqui... Ai, Gabi, vamos lá. Tá. Vamos lá. Respira. Acho que a gente já falou bastante do Tele, principalmente aqui, né? De quanto ele foi importante para a história, do São Paulo antes de Tele e depois de Tele. Enfim, é muito difícil falar dele. Acho que a gente citou aqui que 30 anos depois que ele fez o sucesso ali, que ganhou as Libertadores e os Mundiais, ele ainda é muito citado por treinadores atualmente. O São Paulo de Tele Santana é conhecido pelo próprio Guardiola, fala às vezes disso, foi muito emblemático aqueles anos de 92, 93. E o Rogério Ceni é muito difícil falar dele. Momento rindo de nervoso. Exato, e o Rogério é muito difícil falar, porque assim, eu sou de 95, então eu cresci com o Rogério. O Rogério é o meu maior ídolo, eu tenho um adesivo em tamanho real do Rogério no meu quarto. Eu tenho, assim, é o cara que me fez ser São Paulina, essa é a verdade, além do meu pai, claro, né, menção honrosa ao meu pai. Seu Lupenso, isso é bom, isso aí. O Rogério me fez entender o que é o São Paulo, ele me fez entender o que é o amor ao clube e eu vou votar no Rogério Ceni. Por quê? Posso só dar um critério de desempate ali? Claro, opa! Além de ter todos os números bizarros e impressionantes que ele tem, 131 gols, 51 defesas de pênalti, é o cara que mais tem defesa de pênalti na história. Todos os números bizarros, 1.237 jogos, eu acho, pelo São Paulo. Esse vai ser o meu critério de desempate. Ele dedicou a vida inteira dele ao São Paulo. Desde que saiu do Sinop ali, esse é o meu critério de desempate. Com muita dor no coração, Tele, um beijo aí de onde você estiver. Só que assim, Rogério Ceni. Dedicou a vida inteira, assim, nos tempos de jogador. Quando vira treinador, o primeiro lugar, né, é o São Paulo. Né? E aí você pode discutir se era o momento, se talvez o Rogério chegasse em outro momento para esse primeiro trabalho no São Paulo fosse o ideal, mas, pô, ele correu todo o risco, né, de pegar uma idolatria numa função nova, num trabalho novo. Ele falou, não, vou encarar porque é o São Paulo, porque é minha casa, porque é a minha paixão, meu amor. Cara, Ai, eu quero induzir voto de ninguém não, tô só completando o voto da Gabi, só isso. Perrone, Ceni ou Tele? Vamos lá também, né? Vamos lá. Respira também. Vamos lá. Cara, os dois, assim, têm tipos de idolatria diferentes, né? O Rogério, como a Gabi falou, que é um critério muito pesado, né? O Rogério dedicou a vida inteira, ou quase toda a vida, para o São Paulo. Ele ter ganho a Copa do Mundo de 94, não, de 2002, não foi tão impactante para ele quanto ter ganho uma Libertadores, por exemplo. Sem dúvida alguma. Até porque ele não era o primeiro goleiro, né? Mas mesmo assim, eu acho que mesmo ele sendo titular do Brasil, se ele fosse o titular do Brasil na conquista, não iria impactar nele tanto quanto uma conquista com o São Paulo. É uma percepção minha. Compartilho dela, viu? E o Tele, ele nunca foi São Paulino, mas ele virou São Paulino e ele, foi como eu falei para vocês, ele forjou o São Paulo a ser um clube que contasse títulos. Quando a gente fala
Quando a gente tinha aquelas camisas 4-3-3, 5-3-3, 6-3-3, a gente só fez aquelas camisas por causa do Tele, porque a gente começou a contar título por conta do Tele. E eu vou contar uma curtinha aí sobre o Tele. O Tele ele foi conhecido por ter dado a visibilidade da Libertadores ao Brasil pelo São Paulo, em 92, 93. O Grêmio tinha conquistado, o Flamengo tinha conquistado, mas não tinha essa obsessão como teve depois que o Tele conquistou duas Copas Libertadores. Só que o Tele ele não estava querendo, ele não estava querendo colocar os titulares na Libertadores. Tanto é que o São Paulo, em 92, ele começou muito mal, né? Perdeu do Criciúma. E a Libertadores, hoje, que a gente enche o estádio do Morumbi para ver a Libertadores, em 92, 8 mil pessoas numa semifinal. Que loucura, né? Então o São Paulo só foi realmente... O Tele pegou no tranco junto com a diretoria queria que ele jogasse a Libertadores. E aí depois que a gente passou do Criciúma, que a gente foi avançando fase, aí o Tele se convenceu e aí virou tudo isso que virou. Aí o Tele realmente aí foi o símbolo daquela conquista, né? O Tele e o Raí, né? O Macedo também, né? Em 93 o Tele comandou, aí virou tudo isso que virou e o Rogério, acho que depois que ele conquistou a Libertadores, aquela entrevista que ele deu em campo me marcou muito, né? Que acho que ele desabafou, ele descarregou tudo que ele tinha, né? Toda aquela pressão. O Rogério também era um jogador que estava estigmatizado no São Paulo. Antes do Cicinho chegar, né? Aquele São Paulo era um São Paulo que não mandava. E o Rogério estava dentro disso. O Rogério quase saiu do São Paulo, sim, né? Por conta de uma Libertadores perdida, né? Do Once Caldas. Depois vocês lembram a dificuldade que vocês tiveram, sim, né? Sim. Naquela volta, né? Pelo Pará, né? Depois perdemos teve o jogo de 1 a 0 lá, depois já chegamos, perdendo pro Palmeiras. Perdendo no Palmeiras. Aquele vestiário devia estar tenebroso, né? Destruído. Bom, mas vamos lá, vai. Colocado. Isso posto, o Rogério é o meu grande ídolo. Eu tenho também o Rogério, eu tenho um quadro da luva do Rogério autografada da despedida dele na minha casa, junto com o ingresso, junto com... mas eu ainda vou ficar com o Tele e vou jogar essa bucha pro Cicinho. Olha a cara do Cicinho, meu amigo. Porque o Tele, pra mim, é um São Paulo antes do Tele e um São Paulo depois. Eita! Quer uma água, Cicinho? Tá tudo bem? Não, tá de boa, porque... Você achou que você ia ficar isento dessa, né? Porque eu vi que vocês mudaram aí, era pra eu ser a segunda. O Jorge foi habilidoso. Aí vai a sensibilidade do apresentador. Exatamente. Gostei da... Mas vamos lá. Tamo junto, Perrone. O Raí me fez São Paulino, o Tele, o sonho, como eu falei, o sonho de todo atleta era trabalhar com ele. Mas o que vai me deixar mais tranquilo na questão para dar essa resposta foi exatamente o que a Gabi colocou. Por quê? O Rogério Ceni, eu vivi com ele dentro do vestiário 2 anos. E aqui, eu, Cicinho, falando. Eu nunca vi jogador torcer para um clube igual ele torce. E olha que eu cresci São Paulino. Então, o que esse cara, ele fazia dentro do vestiário, o antes dele, nos jogos, o Rogério Ceni praticamente todos os jogos ele vomitava antes do jogo. A gente não via, mas informações que tinha de nervosismo. Então um cara que era fissurado por entrar em campo. Ele sentia os jogos, muito antes deles começarem, né? Ele sentia tanto o jogo que acabava o jogo, não sei se, provavelmente você já deve ter notado isso. O Morumbi, o nosso jogo na Libertadores acabava 11h45 da noite. O Rogério Ceni saía do campo quase 1h da manhã. Ele era o último a sair do estádio Morumbi. De tão tenso que provavelmente era para ele um jogo. Ele pode ter uma outra explicação. Eu acredito porque ele vivia o clube. O Rogério Ceni no outro dia, de manhãzinha, ele já estava no São Paulo e ele morava no bairro Morumbi. Então nós estamos falando de pegar uma marginal lotada, o cara não media esforços. Assim, eu não trabalhei com o Tele Santana
mas sei o que ele representa para o São Paulo. Mas um cara que torce, que vive o São Paulo, igual o Rogério Ceni, eu nunca vi. Mesmo agora, tivemos agora um encontro. Nem eu, nunca vi também. Entendeu? Eu tô falando de atleta. Então, assim, o que eu presenciei esse cara, e a frase, duas frases, né? Duas situações eu guardo, assim, que é uma memória para mim. A primeira foi no antigo Parque Antártica, quando nós ganhamos de 1-0 do Palmeiras, que o vestiário estava em festa. O Rogério Ceni foi o último a descer no vestiário, eu já contei em alguns lugares, algumas situações essa passagem. Ele com as duas luvas na mão, ele entrou e jogou no armário. O vestiário que estava em festa fez... Todo mundo fixou o olho nele. Ele falou, gente, ganhar do Palmeiras de 1-0 aqui, com gol do Cicinho de esquerda, nós já somos campeões. Então, tipo assim, ele trouxe algo... E do Rogério Ceni a gente sempre esperava algo mais, assim, político, mais certinho. Então, nós vimos ele bem descontraído. Foi algo que estava um peso que a gente carregava. E outra situação foi ele falando na minha venda pro Real Madrid, ele me chamou e falou assim, posso te falar um negócio? Eu falei, pode. Ele falou assim, ó, pede pros seus empresários conversar para você ficar até o Mundial. Para você não apresentar agora. Porque se a gente for campeão mundial, você vai ver o que é São Paulo. E você vai estar na história. Seus filhos vão entrar aqui e ver quadro seu. E aí uma das coisas que eu falei pro Juvenal, né, e pro Marcelo Portugal, eu falei, olha, eu assino com o Real Madrid, mas eu quero jogar o Mundial. Aí ligaram no Real Madrid, o Real Madrid falou, não, o Luxemburgo falou, beleza. Então, assim... Tudo isso começou num papo do Rogério com você. O Rogério Ceni que me deu Te deu esse toque, esse toque. Óbvio que eu não sabia que ter ganho a Libertadores já era... Pois é, né? Entendeu? Né? Já era, mas lá no Mundial, a hora que ele falou, acendeu uma chama assim, falei... são 2 jogos, não é uma competição de 10 jogos. Imagine se eu não for e os caras forem campeões. Então eu falei, são só 2 jogos. E fiquei com aquilo na memória. Mundial. Foi o que deu. Então, vou desempatar. O maior ídolo, na minha opinião, da história do São Paulo, Rogério Ceni. Rogério Ceni, assim encerramos o nosso mata-mata, o melhor do Paulistão. Para esquentar o clima para esse Paulistão que já começou e para tratar aí desses assuntos com a galera do São Paulo, para relembrar grandes nomes. A gente poderia ter colocado outros vários, mas o regulamento só permite 8 e não permite botar o cara que tá aqui votando, por isso que o Cicinho não tá aí também. Senão, um abraço pro Rogério Ceni. Tchau! Aí não dava não, Rogério. Cicinho, tamo junto nas transmissões do Paulistão aqui na TNT. Opa, abração, juntasso. Até a próxima. Valeu. Gabi Perrone, prazer receber vocês aqui. Galera Tricolor, adora vocês. A gente tá sempre acompanhando o trabalho de vocês também. Obrigado, viu? Valeu demais pelo convite. Tamo Obrigado. junto. E não esquece de deixar um like e se inscrever no canal da TNT Esportes e acompanhar as transmissões do Paulistão na TNT e na HBO Max. Tchau, galera Tricolor!